Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Na mensagem anterior, nós vimos que o Senhor Jesus falou contra essas coisas. O Senhor Jesus falou contra essas coisas, nós vimos. Hoje nós vamos ver estas coisas agindo contra o Senhor Jesus. Observe do Evangelho de São João, no capítulo 12, no versículo 4, olha o que está escrito. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha aí, um discípulo do Senhor, ele tinha olhos altivos. Olhos altivos. Ele era soberbo, ele era ladrão. E nós vamos ver que o Senhor Jesus, aqui no capítulo 13, no versículo 18 e 20, ele fala com seus discípulos o seguinte: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, Judas haveria de trair o Senhor, mas antes de trair, ele já vinha cometendo um pecado contra o Senhor Jesus, que era roubar o que se colocava na bolsa para ajudar no ministério do Senhor. Nós podemos ver aqui também do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então nós vemos aqui em Judas os olhos altivos contra o Senhor Jesus Cristo. Judas tinha os olhos altivos e agiu contra o Senhor. A segunda coisa, língua mentirosa. Em Mateus 28, nós vemos a língua mentirosa agindo contra o Senhor Jesus depois dele ter ressuscitado. Está escrito aqui no versículo 11: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, os soldados romanos, eles viram o Senhor Jesus ressuscitado. Eles viram e eles foram lá contar para os principais sacerdotes. Ao invés deles se converterem, eles aceitaram dinheiro para poder mentir e dizer que Jesus não tinha ressuscitado, mas que os discípulos tinham vindo à noite enquanto eles dormiam e furtado o corpo. Veja a mentira, a língua mentirosa agindo contra o Senhor depois de ressuscitado, né? A terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Em Atos 13, versículo 28, está escrito:
embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Não tinha causa de morte, Jesus era inocente. Jesus era inocente. Em Mateus 27, versículo 4, veja o que Judas ele disse, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E no versículo de número 24 do mesmo capítulo está escrito: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Olha aí, desse justo, considerar isso. Então, as mãos que derramam sangue inocente agiram contra Jesus, porque ele era inocente. O coração que tem pensamentos, que maquina pensamentos perversos, é a quarta coisa. Em Lucas 22, do 1 ao 6, olha o que está escrito. Lucas 22, vamos abrir a Bíblia aqui. Lucas 22, do 1 ao 6, diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes, com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele o quê? Concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Desse momento em que ele foi ter com os principais sacerdotes e recebeu dinheiro, o coração dele começou a maquinar pensamentos perversos contra o Senhor, para o entregar sem alvoroço. Então aqui nós vemos o coração que maquina pensamentos perversos contra o Senhor Jesus. E os pés que se apressam para o mal. Não é isso? A quinta coisa? Os pés que se apressam a correr para o mal. Nós podemos ver em Lucas 22, 47, o seguinte: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Veja que Judas, ele não se contentou em ir atrás da multidão ou no meio, ele foi na frente. Ou seja, os pés dele estavam apressados a correr para o mal. E outra vez nós vemos este homem, Judas Iscariotes. Você sabia que a palavra de Deus chama 2 homens apenas de filho da perdição? Não é à toa que Judas é chamado de filho da perdição. E o anticristo também, ele é chamado de filho da perdição. Jesus chamou Judas de filho da perdição. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, chama o anticristo de filho da perdição. Veja que estas coisas agiram na vida de Judas contra Jesus. Os pés de Judas se apressavam a correr para o mal. A sexta coisa que o Senhor odeia: testemunhas falsas. Nós podemos ver aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 59, escrito o seguinte: ora, os principais sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Está vendo? Testemunha falsa, a sexta coisa que o Senhor odeia. A testemunha falsa que profere mentiras. Vemos que as testemunhas falsas também, elas estavam ali contra o Senhor Jesus.
podemos perceber, meu irmão, minha irmã, o quanto nosso Senhor sofreu por nós. Como não amar o Senhor Jesus? Como não nos apegarmos com Ele? Ô, meu amigo, minha amiga, você é de Jesus? Se apegue com Ele, mais ainda. Você ainda não é? Entregue sua vida para Jesus agora mesmo. Jesus sofreu tanto para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Veja que estas 6 coisas que o Senhor odeia, elas vieram contra Jesus. Mas o Senhor Jesus venceu todas estas coisas. Amanhã nós vamos estar falando, ou seja, no próximo áudio que vamos enviar, nós vamos fechar essa série de mensagens, o Anticristo, no livro de Provérbios. Hoje é a parte 4. No próximo áudio será a parte 5. E nós vamos ver essas coisas na vida do Anticristo. Vamos ver na Bíblia, nas profecias, o Anticristo praticando todas essas coisas que Deus odeia. Mas ele será destruído. A destruição já está determinada sobre ele. E nosso Senhor prevalecerá para sempre. Aqui, seu amigo, pastor Eliezer. Nosso WhatsApp para você pedir oração é o 31 997 340420. Eu termino dizendo que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Deus abençoe.